Olá, boa tarde. Eu sou Fernanda Marinho, membro da comunidade Elas Projetam, gerente de projetos especialista em transformação digital, inovação e agilidade organizacional. E hoje eu estou aqui para falar de um tema super interessante. Eu sou apaixonada por inovação e especialmente por futebol. E a gente trouxe hoje a nossa gerente de inovação do Grêmio, a Débora Saldanha. É um prazer estar aqui com você hoje, Débora. Olá, prazer é meu, muito feliz com o convite. E vamos lá conversar sobre essas paixões que também são as minhas, inovação e futebol. Eu estou muito feliz e olha, a nossa temática do dia hoje é: você entende inovação como tática de jogo? Então, aqui a gente quer trazer tanto o aspecto do futebol, o aspecto da estratégia, da tática aplicada à ação e da efetividade, especialmente num esporte aí que é a paixão de tantos brasileiros, né? Então, nesse sentido, eu queria ouvir um pouco de você. E aí, inovação é tática de jogo? Sim, ainda não é tanto aqui no Brasil, né? Mas para os clubes que estão inovando, com certeza é uma tática de jogo, sim. Não só para dentro de campo, mas no todo que envolve o esporte em si, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa nesse aspecto de inovação, falando em futebol especificamente, a gente fala muito de gestão, experiência do torcedor, de arenas inteligentes, performance de atletas. Dentro do que você tem visto aí na pauta do futebol brasileiro, especificamente, o que você entende que são os principais tópicos aí de atenção dos clubes? Eu acho que aqui no Brasil, como eu falei, a gente está engateando muito com a questão de inovação, mas o principal tópico nisso, e que vem à tona essa palavra, né, inovação, é principalmente a experiência do torcedor, né, a experiência do fã. Tendo em vista a pandemia, que tirou os fãs dos estádios, acho que é onde os clubes passaram a olhar, tá, o que a gente vai fazer para manter o torcedor, né, ali, a paixão sempre vai ter, mas como fazer ele seguir olhando os jogos, né, de uma ótica diferente, novas possibilidades, e principalmente mantendo aquele sócio torcedor que a gente fala, que é quem paga a mensalidade, né, paga a associação para ter alguns benefícios a mais. Então, quando a gente fala nesse sentido de a inovação no esporte, num primeiro momento foi muito ligado à experiência do torcedor, dentro e fora do estádio, já está pensando também na experiência dentro do estádio, que, né, a gente entende que de repente, né, estamos esperando isso, que em breve teremos todo mundo vacinado, todo mundo voltando ao estádio, então já está pensando nisso. Mas principalmente no hoje, né, com o torcedor em casa, o que eu posso entregar de valor para ele, de experiência, como, né, no mundo digital, plataformas, acho que esse é o segundo ponto da inovação no futebol, no esporte em si, que são tantas plataformas digitais, a atenção, né, do torcedor, a parte de esportes também, né, como uma nova tática de jogo também, né? Enfim, acho que a gente vem muito por esse lado, sim. Que bacana. Você trouxe essa questão, né, de ser um processo ainda embrionário a inserção da inovação no dia a dia dos clubes aqui no Brasil. Acho até que por uma questão de profissionalização, né, dessas instituições. E quando você enxerga que um clube decide ter uma área de inovação e investir nessas ações, nesses projetos, qual que é o mandato, né? O que se espera dessas áreas e qual que seria aí o teu papel como gerente de projetos nessa missão? A gente tem assim, como eu falei, e você bem trouxe uma palavra, embrionário, até equivoquei. Por quê? É porque realmente a profissionalização ainda está caminhando, né, no futebol. Então eu vejo que são pequenos passos que a gente tem que dar, principalmente nessa questão de gestão de projetos, para daí trazer inovação. E ela vai começar muito pela cultura, né? E aí, quando a gente traz a cultura, a gente vai pegar a questão de mandatos e tudo mais. Depende muito de clube, de região, né? Então a gente vai ter que entender a cultura do clube, entender a cultura local, né? Do próprio torcedor. Isso aí vai e pegar a inovação em alguns sentidos muito locais.
para você começar a construir e tentar trazer os projetos, enfim. Na questão de mandato ou de uma construção de projetos, de cargo especificamente, né, ou de trabalho, como eu falei, também depende. Os clubes tem uns que têm os 2 anos, tem 3 anos, né? No Grêmio, especificamente falando de mandato de presidente, né, de diretoria, são 3 anos. No caso, o presidente que está atualmente fica até o final de 2022. Eu entrei agora, vai fazer 2 meses, né? Então eu teria até o final de 2022 para fazer esse trabalho. E aí troca a diretoria. A ideia é que a profissionalização e a inovação, principalmente, seja entendida pela próxima diretoria que vier, independente se da política que está vigente ou não, mantenha, né? Porque a inovação a gente entende que, como a gente está muito caminhando ainda, vai vir lá na frente que a gente vai começar a colher os frutos do que a gente plantar hoje. Né? Só que eu não posso pensar daqui 5 anos porque meu mandato acaba em 2. Então, é um desafio muito grande de você trabalhar com projetos que você vai demandar um custo, um investimento agora, e que talvez você comece a colher só daqui a um tempo. Mas a gente consegue mesclar alguns projetos muito mais pontuais agora, que vão me dar um retorno agora. E claro, não é só pensar em retorno, é que quando a gente fala de futebol, a gente fala muito de receitas, né? Também, para o clube se manter em pé e tudo mais. Então, eu tenho que também pensar nisso, na questão dos projetos. Projetos que me tragam um retorno agora e até uma visibilidade e uma experiência para o torcedor, né? Momentânea, mas também aqueles projetos que vão me trazer algum retorno em termos de marca, de branding também, mais a longo prazo, né? Isso é incrível, assim, porque é realmente desafiador, né? Acho que para todas as organizações, você olhar para o curto prazo sem tirar o olho, né, ali do longo prazo, da visão, do propósito, acho que isso acaba sendo algo bastante desafiador aí para qualquer corporação no equilíbrio dessa agenda, né? Pensando nessa questão que você trouxe de cultura, por exemplo, né? O que você entende hoje que tem como barreiras e como facilitadores aí na cultura do futebol para a viabilização desses projetos de inovação? Tá. As barreiras, acho que o futebol talvez seja um dos... O esporte em si, mas o futebol mais, né? Acho que é o que talvez tenha mais barreiras, justamente por esse lado muito político. A gente sabe que tem algumas empresas que têm isso também, mas a questão política interna de brigas assim dos grupos, né, de quem está atuando agora e não, o pessoal que não gosta, e aí se monta outro grupo, e a gente tem muitos grupos políticos dentro do Grêmio, eu creio que outros clubes também. Então isso é uma barreira muito forte, assim, principalmente nessa questão. Meu mandato vai acabar tal ano, então assim, vamos fazer o que tem para fazer agora. Não dá para pensar em projeto longo. Então esse é um grande desafio e uma grande barreira. E também a outra questão de não ter tanta profissionalização. O que eu não posso dizer do Grêmio, graças a Deus, o Grêmio é um clube assim que é muito visionário nesse sentido de buscar processos, de buscar. Foi o primeiro clube que instaurou o SAP, né? Então traz alguns termos de tecnologia também. Então acho que isso é interessante. Então ele já tem uma cultura de olhar um pouco mais à frente. Mas a gente tem as barreiras de ideias muito centradas em essa questão de ideias, né? De não levar adiante, de ter medo de trazer ideias, de não ser escutadas. E não vou falar que isso seja interno do Grêmio, acho que no futebol em si, né? A gente tem muito disso, assim, justamente por não saber se vai levar, será que vale a pena? Será que eles vão me escutar? Né? Se de repente não vai ser para agora. Então, às vezes as pessoas, a cultura de se cultivar ideia, de se trabalhar perguntas, né? De fazer um brainstorm assim, constante, tal, acho que isso é uma barreira também. Porém, eu vejo o outro lado, que como eu falei, o próprio clube, no caso do Grêmio, de ter um olhar mais visionário, assim, de pensar um pouco mais à frente, e principalmente hoje, e aí eu sou privilegiada, digamos assim, pelo CEO que temos e pelo presidente também, de ter esse olhar. Então, quem me chamou para fazer o trabalho foi o CEO do clube, que tem essa visão de querer fazer um programa de inovação aberta, né, de trazer essa cultura mesmo, sabe, trazer metodologias ágeis para dentro do clube, né, e profissionalizar mais com essa cultura de inovação.
Então, quando vem de cima, né, é mais fácil que os outros se abram a trazer as ideias, e esse está sendo meu principal papel aqui, na verdade, até mais do que gerir os projetos, é até de mostrar, de unir as pontas, sabe? Unir os setores, né? De unir as pessoas que estão pensando, gestores de áreas, e falar, vamos lá, vamos trabalhar juntos, vamos entender o que é o melhor para o clube, né? Então, acho que isso é um ponto positivo. Isso é incrível, assim, acho que toda vez que a gente tem o suporte da liderança, né, acho que é um elemento chave realmente para você pensar que se um programa de transformação, de inovação, ele tem esse potencial de sair do papel ou ficar no mundo das ideias, né? Nesse sentido, eu até queria te perguntar, para a gente falar também um pouco para o nosso público, que diferenças você enxerga no papel de um gestor de projetos tradicional para um gestor de projetos em inovação? Pensando aí em papéis, você acabou até mencionando um pouco dessa questão agora de fazer essa liga, né? E que outras questões aí você vê assim como importantes? Eu acho que a diferença principal, e na questão muito de inovação, assim, independente do futebol ou não, é ter esse olhar mais cuidadoso. Primeira coisa, acho que é pensar na cultura que você está entrando, né, do ambiente, e aí você trabalhar, por exemplo, pensar em metodologias, né, que você possa aplicar ali, que realmente, de fato, vai trazer a inovação, assim, o que realmente vai fazer sentido ou não, de tecnologias, né? Eu acho que o básico é pensar no sentido até mais cultural mesmo, de mindset. Porque eu sempre digo assim, a inovação ela começa pela cultura, ela começa pelo mindset, né? A tecnologia ela é uma ferramenta, os processos são ferramentas de implantação da cultura que a empresa, o clube, enfim, o futebol está tendo. Então, eu acho que o principal diferencial talvez seja nesse sentido de você buscar unir, como eu falei também, entender a cultura e aí buscar essa união de pessoas. Eu acho que cada vez mais a gente tem que também tentar buscar as lideranças, que às vezes não são os gestores, né? São lideranças internas. Então, esse olhar das soft skills, que a gente tem falado muito nos últimos tempos, é muito importante no gestor de inovação também, né? Porque às vezes a ideia vem, a gente também, isso talvez seja clichê de falar que vem de uma pessoa que está mais na linha de frente, que está mais, né, no trabalho diário, mas de fato mas talvez se você não colocar, não usar metodologias, de repente fazer um design sprint, né, um design thinking com outras pessoas da equipe, que não sempre os gestores, você não vai conseguir descobrir e chegar até essas pessoas. E um gestor de inovação, acho que ele tem ele tem que ter esse olhar assim mais cuidadoso de trazer essas pessoas, de fazer essa ligação, essa conexão também, né, entre áreas. Acho que essa é um ponto principal também de se avaliar, é a minha visão, pelo menos. Não, incrível, muito legal. Esse ponto que você trouxe, ele é super legal e também queria já fazer um gancho com essa gestão dos stakeholders, né, num processo aí, olhando por duas perspectivas, a perspectiva de um ecossistema mesmo, né, de inovação, e por tantas partes interessadas que a gente acaba tendo na dinâmica de um clube de futebol, né, quando a gente pensa em transmissões de TV, plataformas de streaming, patrocinadores, atletas, os gestores desses atletas, quanto esse processo você entende aí que essas partes interessadas, né? O quanto elas se engajam nesse processo da inovação e como a gente poderia extrair mais valor dessas interações, né? Porque se a gente for pensar, é tão multidisciplinar, né? É tão rico. E como que o futebol se beneficia de tudo isso? Não, você tocou num ponto importante, que é essa questão de todos os stakeholders, né, estarem envolvidos e, de fato, se entregar para a inovação e, de fato, acreditar que... a gente sabe que inovação não é sempre que uma ideia vai ser boa e vai dar certo, né? E aí tem um outro ponto, um outro desafio que eu acabei não falando antes, que no futebol há um certo medo de errar, né? Isso em qualquer clube. Há um certo medo porque o impacto é muito grande, né? É muita gente, o torcedor cobra demais. Então, assim, há esse medo. Mas, então, esse está uma questão do gerente de inovação, principalmente de quebrar, né? De falar, não, a gente tem que testar.
Então, vamos ver qual o caminho para testar rápido. E quando a gente fala de stakeholders, você tem que envolver, como tu falou, uma gama muito grande né, de parceiros, porque vai do atleta, a gente tem também essa questão de mostrar para o atleta que não é só para o clube, é para ele também, é para a marca dele, né? Eu acho que esse está um ponto no futebol que a gente está tendo que trabalhar bastante. E aí, para os stakeholders, principalmente do nosso lado, para os patrocinadores, digamos, desculpa, estava falando errado já. Para os patrocinadores, eles querem estar nas plataformas, eles querem usar futebol porque é uma das os principais meios, digamos assim, fáceis de chegar até o público, né? E eles querem cada vez mais aparecer nas plataformas digitais do clube, né? Então, esse também é um dos grandes desafios que eu conversei com os gestores de áreas também foi esse. Como que a gente pode entregar mais valor, além do torcedor, também para os patrocinadores, também para os parceiros, né? Que é uma novidade. A gente está tendo transmissões no TikTok. A gente teve ontem um exemplo aqui que foi muito legal, que foi a Copa do Nordeste sendo transmitida no TikTok com a participação da influencer Lu, né, da Magazine Luiza, comentando, entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente sabe por comentários, assim, acho que até talvez gravados, eu não consegui ir atrás disso, ainda vou ir atrás para sondar como é que foi, né? Mas ela fez alguns comentários, ela fez sorteios de prêmios, de descontos, né? Para o Magazine Luiza, para o e-commerce e tal. Então, isso é sensacional, porque é revolucionário, né? Porque uma influencer digital virtual comentando o jogo de futebol. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tentar pensar mais, também não só na experiência do torcedor, mas também como do patrocinador, né? E aí vai aquilo que eu falei da cultura, e aí essa cultura interna que a gente tem que trazer de inovação, não é só para dentro como para os colaboradores, né? É para os parceiros também, é mostrar, ó, agora a gente vai começar a fazer projetos assim, metodologias, né? E começar a inserir eles também, né? Nesse processo, assim, que a gente consiga, e como falou, em equipes multidisciplinares, também do patrocinador, do parceiro, de quem for, para que se chegue ao denominador comum, que é impactar o torcedor e levar mais valor para ele. Essa cocriação vai ser relevante, né, nesse processo, assim, de poxa, eu quero engajar o fã, eu quero vender mais, e aí como é que a gente trabalha isso juntos, né, de uma maneira diferente, inovadora? E aí, nesse ponto, entra até numa questão de plataformização dos negócios, assim, né? A gente, quando pensa em inovação aberta, disruptiva, a gente fatalmente cai nos modelos de plataformas, né? Assim, toda organização, em algum momento da vida, ela vai passar por um processo de ser uma plataforma de negócios. Como é que você está enxergando isso no futebol? Se já tem alguém já olhando com esse viés, ou cases até mesmo de outros países que já tenham esse olhar de pensar futebol como plataforma? Sim. A gente saiu há pouco, se não me engano, há um mês, os clubes mais inovadores do mundo, e todos de fora, nenhum do Brasil ainda. O Grêmio com certeza estará. Mas saíram todos de fora, a maioria, inclusive, da Europa. Manchester City, se não me engano, foi um clube mais inovador. Aí a gente tem Barcelona, Manchester United, enfim. E aí, quando a gente pega o Manchester City, que é um clube da Inglaterra, e o Barcelona, que tem, inclusive, o Barça Innovation Hub, o Barcelona, para mim, é um grande case mesmo, né? Porque eles têm todas as frentes de inovação, lá, desde da academia que eles ensinam, né, os cursos que eles oferecem, a parte interna, como que eles trazem inovação para dentro do campo, de fato, né? Como isso impacta na renda, enfim. E o City, ele também vem trazendo muito o olhar para o jovem. Eu sempre gosto de pegar o Manchester City como o clube inovador no sentido das plataformas, e aí já vou responder a tua pergunta, de trazer o conteúdo para o jovem. E aí, eu digo, no Brasil, a gente está pecando muito nisso, de não olhar, a gente está fazendo ainda um conteúdo ainda muito para a velha guarda. E claro que a gente não pode perder esse público, porque é quem ainda mantém, mas o público jovem a gente está deixando escapar, né? Que está indo para o Twitch, está indo para, né, jogar videogame. Esportes.
para o esportes e tal, e não quer mais saber, ele não tem mais a paciência de ficar vendo 90 minutos, né, de um jogo de futebol ali parado, como a gente fazia, como eu fazia, como os nossos pais faziam, enfim. Né, como a gente faz ainda, na verdade, eu ainda paro para Exatamente. assistir. Senta lá na quarta-noite. Mas a gente faz, eu pelo menos faço, comentando no WhatsApp, no grupo, comentando no Twitter, né, o jogo, e indignar, né, indignada às vezes, ou não, enfim, Faz mas a um gente está ali meme. olhando, faz o meme, exatamente. Então é isso. E aí, esses clubes estão trazendo essa questão de pensar, eles já criaram os seus, já têm os seus times no esportes. Com a pandemia, eles criaram a versão, por exemplo, a La Liga, que é o campeonato, né, espanhol, Uhum. que é um dos principais campeonatos do mundo e que é o mais inovador para mim. Também está trazendo muita. Eles trouxeram o campeonato, né, no game também virtual, que foi bem legal. Os jogadores, né, de cada time jogando, representando, ali foi bem interessante. E aí, essa questão da plataforma, de trazer as plataformas em si, no Brasil, a gente tem alguns cases, inclusive muito legais até do Nordeste, que o Bahia e o Fortaleza acho que foram os primeiros que começaram a trazer o Super App, né, para dentro do futebol, então, e trazendo a possibilidade de ter o sócio digital, que é o sócio que vai pagar só pela plataforma digital, né, de ter acesso a um conteúdo mais exclusivo, né, de uma monetização diferente, né, de cashback. Então, eu acho que esses clubes estão trazendo, estão revolucionando aí o mercado nesse sentido. O Grêmio lançou há uma semana o Grêmio Play, que é uma plataforma de entretenimento, e aí a gente já começa também a trazer, né, essa inovação nesse sentido. É uma plataforma que traz todo o conteúdo do clube, mas além disso, você traz também, quase como trazendo uma Netflix para dentro da plataforma, né? Então a gente tem vídeos, tem séries ali, que é a mesma coisa que você teria, mas você vai ter uma plataforma do Grêmio, né? Então, quem é o apaixonado pelo clube é muito mais fácil estar ali, porque já vai ter o conteúdo do clube em si, e se ele quiser uma hora parar para assistir a série, está ali também. Né? Então, aí eu vou te responder. Então, essa ideia de trazer plataformas, de agregar o Super App, enfim, tudo isso é para buscar a atenção do torcedor, né? Que está aí dividido, principalmente na pandemia, está em casa, então ele pode jogar, ele pode assistir um filme, ele pode assistir uma série, ele pode ficar no Spotify, ouvindo um podcast, enfim. Então, a ideia é cada vez mais atrair a atenção, mantê-lo, né? E a gente não pode deixar de falar em dados, né? Eu acho que as plataformas, principalmente, vêm nessa questão de dados, claro, com a lei aí, né? A gente tem que estar muito atento a isso, que já está em vigor, inclusive. Mas os dados hoje, eu diria que é tudo, né? Sem os dados a gente não consegue nem fazer uma boa experiência, nem entender. Então, o caminho natural do esporte, do futebol, vai ser cada vez mais as plataformas aí dominando. E eu acho que o Super App aí é o principal modelo aí de negócio que vai trazer tudo, não só o futebol. Aliás, talvez até menos o futebol, talvez mais do entretenimento. Legal. E acaba virando aí, então, o futebol realmente sendo um business de entretenimento, né? Na linha do que você está trazendo. Assim, é até incrível. Eu estava lendo um estudo outro dia, né? Assim, que a gente se sensibiliza com séries, com filmes, e que o público jovem gosta como um todo, mas o impacto emocional que é gerado a partir de um jogo de futebol, né? O antes, o durante, o depois, é um efeito muito mais prolongado, né? Emocionalmente falando, né? Seja com a interação com os amigos, seja a felicidade ou a tristeza, né, que vai trazer nesse processo do resultado. Pensando em experiência do torcedor, assim, você trouxe aqui algumas questões de plataformas. Você tem alguns exemplos que poderia mencionar aí de inovação e já estão acontecendo tanto em relação à experiência do torcedor e também em relação aos atletas no campo? Que acho que também é um ponto aí que a gente vê clubes europeus trabalhando há um tempo, mas se a gente já está olhando para isso aqui no Brasil também. Sim, aqui sim, a gente tem assim,
em termos da parte física, que até não é tanto a minha área, né? Mas a gente tem os GPS que a gente fala que eles colocam no corpo, então traz todos os dados deles de treinamento, né? Pós-treino, geralmente eles vão para algum lugar, estou falando de Grêmio, e aí também tem essa questão de tecnologias, né? Avanços tecnológicos, principalmente para medir esforço do atleta, né? Impactos, como que está a linha dele de jornada de física, né? Nutricional e tudo mais. Isso já tem bastante até. Bastante eu não digo, mas já tem vários implementados no Brasil inteiro até. Eu acho que essa parte de atleta, até especificamente, está indo bem. Inclusive, a gente vai começar a testar com as categorias de base. É uma realidade virtual bem interessante, que é a Rezio, até não sei se eu posso estar falando ou não, mas é bem legal. Eles fazem o trabalho com o Liverpool e a gente está trazendo aí, fazendo um teste com eles para treinar goleiro. A princípio vai ser com os goleiros, então eles colocam óculos e eles vão fazendo treino com virtual, né, com os óculos e fazendo treino para ver as jogadas, enfim, e de uma forma um pouco diferente, mas para treinar velocidade, para treinar coordenação, para treinar outras questões, eu acho que vai ser bem legal. Então a gente já começa a trazer esse lado até da realidade virtual, que é isso a gente não vê tanto ainda, né? Para treino, para essa parte tática, isso a gente está trazendo. E falando em termos de plataformas, mais assim, no Brasil, eu acho que a gente, como eu falei, a gente está caminhando ainda, né? Então a gente não vê tanto. No Grêmio, a gente está estudando algumas questões de plataformas digitais para gamificação, principalmente junto com o torcedor, né? A gente está estudando isso, mas já há, por exemplo, como eu falei, no Fortaleza, o Atlético Mineiro também tem um super app que o prestador de serviço deles fechou com uma grande startup de fora, que também é de realidade aumentada. Então, acho que vai ser o primeiro clube que vai conseguir inserir isso dentro do aplicativo. Então, o torcedor que está ali usando o aplicativo, ele vai conseguir fazer algumas ações. Mas veja bem, como eu falo que a gente está atrasado, isso foi implementado lá no Bayern de Munique, que também é um dos grandes clubes que é da Alemanha, e que também é muito inovador, né? E também está buscando no marketing, branding é muito forte. Eles implementaram isso, se não me engano, em 2016. Eles já tinham a realidade aumentada no aplicativo. Eu lembro que eu fiz o teste, até a gente conseguia fazer, e não era nem no aplicativo, poderia ser simples, algo bem simples. Então, assim, para você ver como no Brasil a gente está, de certa forma, atrasado em alguns pontos, né? A Juventus, também o clube da Itália, eles até escrevi um texto sobre isso, também lá em 2016 ou 2017 que eu escrevi esse texto, do quanto foi o primeiro clube que criou uma série exclusiva do clube que foi lançada na Netflix. Então, trazendo bastidores, né? E aí, com a série, eles lançaram também o aplicativo específico, acho que foi o primeiro clube que lançou um aplicativo com essa questão do sócio digital, né? Eles foram o primeiro clube que fizeram um estudo e que mostrou que a maior torcida deles não está na cidade onde o clube fica sediado, está fora. Então, eles começaram a olhar para esse torcedor de fora, inclusive de fora, né, da Itália, enfim, para como que a gente pode impactar. Então, também trago essa ideia. Trouxeram a realidade aumentada, a realidade virtual. Então, foi o primeiro clube que começou também a trazer essas inovações, essas tecnologias. E do Brasil, como eu te falei, a gente está caminhando ainda. Não temos muito grandes questões. Uma federação, só para finalizar com exemplos, uma federação de futebol que está inovando bastante em termos até de cultura, de mindset, mas também trazendo algumas jogos, assim, está mais à frente disso, é a Federação Paulista de Futebol, que começou a transmitir jogos, por exemplo, do Brasileirão Feminino, em ferramentas como o Maicujo, né, que foi uma primeira plataforma de streaming também de futebol, e agora também está trazendo outras inovações, outras tecnologias. Então, assim, a gente tem que estar atento a esses movimentos, né? Mas ainda no Brasil, como eu falei, ainda são poucos, mas estamos evoluindo. A pandemia nos fez, aí todo mundo também fala essa frase clichê, né? Nos fez evoluir em um ano 5, no mínimo. Você trouxe essa questão dos exemplos lá de fora, me fez até lembrar de uma visita que eu fiz ao Santiago Bernabéu uma vez, em que ele traz ali um painel global monitorando todas
todas as hashtags, os comentários, fazendo ali todo um termômetro do fã no mundo, assim, né? Então, sabendo ali onde está repercutindo melhor, onde está pior, que tipo de ações de marketing ele pode fazer ali para reforçar, para trabalhar a questão de imagem, de atleta, do clube, de uma série de coisas. Deixa eu só complementar, até porque foi legal você ter falado isso. Eu tenho também, eu fui em 2016, fui para a Espanha e com esse intuito assim de visitar os estádios, né? Fazer algumas entrevistas na época até. E eu visitei, estive no Bernabéu também. Eles têm o token também, que você tira foto, né? E aí você escolhe quais jogadores você quer aparecer na foto, Sim. depois imprime. Gente, lá em 2016, no Brasil, a gente não tem isso ainda. Se não me Fantástico. engano, o Corinthians tem alguma coisa nesse sentido, eu não lembro exatamente como é que é, até porque foi divulgado que eles iam implementar, mas se não me engano foi logo no início da pandemia também, então não sei como é que, se isso chegou a vingar ou não, mas o Corinthians eu sei que implementou um token parecido nesse sentido, mas lá em 2016, o Santiago Bernabéu tinha, e também uma cidade que eu visitei que foi Valência, o Leganés é um clube que é um clube era da segunda divisão lá da Espanha, e eles tinham exatamente isso, assim, na loja, você entrava na loja, então o painel da frente da loja tinha as últimas fotos dos torcedores que marcaram a hashtag, né? E eu achei sensacional, falei, gente, olha isso, é um clube de segunda divisão, que agora já tá na primeira divisão, enfim, mas e lá em 2016, e aqui você vê ainda muito pouco isso, né? Então, são coisas assim que a gente fica, opa, aí a gente, claro, você vai falar, mas por quê? Tem várias questões, né? Profissionalização da gestão de futebol, a questão da inovação já estar muito latente, querendo ou não, eles estão anos-luz em termos de tecnologias, né? Se a gente for falar até em 5G, qualquer outra coisa assim, não tem como comparar algumas questões, mas em outros termos a gente pode evoluir sim para isso. Claro, sem dúvida. É bom que tem uma avenida de crescimento aí bastante grande para quem souber navegar, aproveitar essas oportunidades, né? No final da tua outra afirmação, você comentou sobre essa questão, né, da velha história de que a pandemia fez a gente acelerar esse processo. Eu ia até te perguntar exatamente isso, assim, na tua percepção, qual foi o grande impacto aí que a pandemia trouxe para o esporte, para o futebol especificamente, e que respostas as pessoas precisaram ali começar a procurar para responder esse cenário que paralisou por um bom tempo aí as temporadas, né? Criou todo um ambiente desfavorável aí para o normal, né? Eu acho que o principal baque no futebol, seja para todos os clubes do mundo, foi a questão de bilheteria, né? De perder o valor do público, né? Na sua arena, no seu estádio. E não só bilheteria, porque quando você traz o público para dentro, você tem a venda de camisas, né? Você tem a venda de produtos, você tem consumo, você tem muitas coisas ali. As próprias ações com patrocinadores. Então, tudo isso se perdeu, não só a bilheteria, né? Caiu o número de venda de produtos, os patrocinadores, alguns se retiraram, porque né? Não tem. Como é que eu vou aparecer não vou fazer uma ação, uma ativação, né? Então esse foi o principal baque, assim, eu acho que todos tiveram, né? De entender. E agora? A gente perdeu esse que era uma das principais meios de entrada de receita. Então, o que a gente precisou olhar? Como buscar novas receitas, né? E, claro, aí não só pensando em receita, mas pensando na experiência do torcedor, porque o baque para o torcedor também foi esse. E agora? Como é que eu vou acompanhar meu time, né? Sem falar o tempo que ficou parado. Nesse tempo que ficou parado, o que eu faço? E aí que entrou muito a questão do entretenimento, inclusive, né? De começar a trazer mais os jogadores falando, teve que começar a pensar para que tipo de conteúdo eu vou entregar se não tem jogo, né? E o legal é que os clubes que conseguem manter esse conteúdo quando não tem jogo, independente de ter jogo ou não, esses clubes com certeza vão conseguir dar um salto à frente, porque é isso que o público, e principalmente o público mais jovem quer, né? Além do futebol, o que eu posso entregar além das 4 linhas do campo também, né? Então, acho que isso foi o principal divisor aí de águas.
essa personalização, né, acaba sendo algo que o público jovem quer, né, fazer parte da vida, se sentir parte da vida ali do atleta, né, dos ídolos, né. Nesse sentido, a gente está trazendo aqui para uma conversa que a gente explorou aí diversos aspectos, né? Quando a gente pensa em fãs, em diretorias, em investimentos de inovação, que aprendizados assim você acha que os clubes de futebol teriam aí em relação às startups, em relação às organizações que já estão alguns passos à frente aí na inovação? O que você imagina que são os grandes aprendizados que a gente olhando deveria falar, puxa, vamos fazer isso aqui também, que acho que faz sentido, acelera a nossa vida? Sim. Eu acho que a primeira questão é olhar para a cultura interna, né? Eu acho que no futebol, principalmente, a gente tem que quebrar algumas barreiras ainda, assim. Não quebrar, né? Transpor algumas barreiras. Então, eu acho que a cultura interna é o primeiro ponto que a gente tem que olhar para startups e as grandes organizações, porque as que estão evoluindo, as que estão inovando, elas estão começando pela cultura, né? Então, a cultura interna. Então, você criar essas equipes multidisciplinares, como a gente comentou, né? Trazer mais à tona a questão de valorizar as ideias, né? Independente de qual funciona, qual colaborador seja, qual área seja, né? Eu acho que isso é o principal ponto. E olhar para essa questão também de buscar o negócio. O futebol, acho que ele olha muito para o core business dele, e não olha, e agora está sendo obrigado a olhar para fora, que é o entretenimento. Mas o que a gente pode pensar além do entretenimento? Né? Então, a gente vê, por exemplo, cada vez mais criptomoedas invadindo o mundo do esporte, né? Já tem esportes aí, já tem jogadores sendo vendidos ou sendo adquiridos através de criptomoedas, né? Então, Sim. como que isso vai impactar também? E como que os clubes vão olhar para isso? Então, você começar a pensar em termos de startup, grandes organizações, elas estão olhando muito para fora do core business dela, né? Muito para o mercado. O que eu posso agregar dessas ideias do mundo aí que está vindo, que está explodindo, dessas novidades, para dentro, ou como parceiros que eu possa trazer para desenvolver produtos diferentes e inovadores, ou que eu posso, de alguma forma, adquirir e trazer para dentro que eu realmente vai inovar sozinho, né? Ou trazer profissionais do mercado que possam me ajudar a fazer essa inovação. Então, eu acho que esse é o principal ponto que que o futebol, os clubes precisam olhar nesse sentido, né? Da diversificação de receitas, de negócios, que hoje, que se você ficar só no futebol, só no seu core business ali, não vai evoluir. Super interessante. Agora, para a gente ir fechando aqui nossa sessão, falando um pouco de Débora, assim, falando um pouco dessa tua paixão pelo futebol, pela inovação, conta para a gente um pouco de como é que essas questões de paixões se cruzaram na tua vida, e até pensando aí no público, né, da Elas Projetam, como é que a gente consegue juntar um hobby com um talento, né, com uma especialização em projetos, como é que a gente junta isso na nossa vida e faz isso ser uma paixão, ser o nosso ganha-pão, ser o nosso dia a dia, a nossa força de transformação? Assim, eu fui atleta, né, de futebol, eu joguei desde Legal. pequeno, assim, eu jogo hoje como hobby, então, assim, minha paixão vem desde pequena. E quem passou essa paixão para mim, inclusive, foi minha mãe. Meu pai não gosta de futebol, quem gosta de futebol é minha mãe. Então, acho que por isso foi mais forte ainda, né, ver ela como mulher gostando e olhando o jogo até hoje, ela gosta, então, isso foi muito forte. Mas a minha área foi indo para um lado, começou até mais na área de comunicação, com marketing, né, em relações públicas, depois veio essa questão de projetos de tecnologia, desde 2016 para cá, principalmente, que foi quando eu comecei a empreender, né, e comecei a buscar mais essa área. Eu esbarrei, só para comentar rapidinho, eu participei de alguns projetos voluntários até no Google Business Group de Curitiba, que é da onde eu sou, né? E ali me abriu muitos olhos para esse mundo de tecnologia, de inovação, né? Quando a gente fala de Google, quando a gente fala de Amazon, quando a gente fala de qualquer coisa assim, você pensa, não tem que você pensar diferente. E ali eu comecei a me aproximar disso e comecei a entender justamente que falei, cara, preciso voltar a atuar com o que eu gosto, de alguma forma, como tu falou, unir o hobby com o conhecimento. E ali eu fui mais para empreender no começo, né?
E aí fui construindo alguns projetos, fui oferecendo algumas consultorias, aí eu trabalhei com uma startup de esporte lá no Rio de Janeiro, então, e aí eu fui para o mundo de startups mesmo, né, de 2018 para cá, fazendo alguns projetos pontuais, fazendo alguns trabalhos mais pontuais, freelas, enfim. Eu digo assim, a gente tem que também, de certa forma, construir, se as oportunidades não chegam, vamos nós construir as oportunidades, né? E eu sempre fui muito de fazer trabalhos voluntários, assim, que eu achava que fazia sentido para mim. Então, no Google Business Group mesmo, eu fiz o trabalho voluntário primeiro no marketing, depois como palestrante, depois como projetos, né, desenvolvendo alguns eventos também. E ali abriu muitas portas para mim. E fazer o networking, buscar pessoas, não ter medo de buscar pessoas renomadas, né, e trocar uma ideia e pedir ajuda. Acho que eu fui construindo esse caminho e até chegar onde eu estou. Então, o relacionamento com o CEO do Grêmio, eu dou aula no mesmo curso que ele dá aula, então isso também nos aproximou, mas se eu não tivesse ido lá e falado com ele, né, e conversado, e aí, como é que está a inovação, esses projetos, de repente, talvez não teria chego. Mas essa questão de ligar o hobby com o nosso conhecimento, eu acho que vai muito também de você entender se você está, de fato, querendo construir algo nesse nicho, né? Eu vim muito mais do mercado do que do esporte. Meu currículo é muito mais de mercado do que de futebol. Então, eu imaginei que talvez eu tivesse algumas barreiras para transpor, não só por ser mulher no esporte, que a gente sabe que de alguma forma isso impacta, mas principalmente por eu não ter um currículo tanto de futebol, alguns projetos muito pontuais. Mas quando a gente tem um conhecimento, né, e quando a gente mostra e desenvolve através do que for, se for freela, se for mesmo por CLT, enfim, eu acho que a gente consegue mostrar isso, ou projetos voluntários, enfim. E graças a Deus consegui demonstrar e estou aqui desenvolvendo esses projetos aí de inovação dentro do clube. Espero que siga aí, né? Que eu consiga encerrar junto com o mandato no final de 2022. Não, sem dúvida, acho que com o pipeline de inovação, com as pautas todas que a gente tem para acontecendo no mundo, né, impactando os esportes como um todo, eu acho que você abre portas aí para uma série de outros profissionais também, em diversos outros clubes que vão precisar tomar as rédeas aí da inovação, do progresso, da transformação, né? Exato. E só para finalizar, uma coisa que eu esqueci só de comentar, eu acho que muito também de você entender como que está o mercado e se há essa abertura para, de repente, por exemplo, a inovação no futebol, são pouquíssimos os clubes que têm o cargo, ou que têm essa gestão, não digo nem o cargo, né? Mas que tem essa consultoria de inovação interna. Se não me engano, são 4 só, que é o Grêmio, o Atlético Mineiro, o São Paulo, se não me engano, agora tem, e o Corinthians. Fora isso, não tem mais. Né? Eles estão buscando, os clubes estão. Há uma movimentação forte, mas até então não tem. Então, é você entender, de repente, unir o hobby, a paixão e entender o mercado, né? Onde que eu posso oferecer, impactar de alguma forma que de repente ainda não tenha. Né? Eu nunca me imaginei nesse cargo aqui ou nessa função. Eu acho que eu fui buscando conhecimento, fui me colocando também em eventos e tudo mais, em alguns projetos também pequenos, e fui me mostrando para o mercado e entendendo que, de repente, esse seria o mercado. Só isso que eu queria deixar. Ah, super válido, né? Porque aí, olha aí a prova de que realmente é uma avenida. E é inevitável, né? Um caminho sem volta, assim, acho que para todas as organizações, aí, especialmente o futebol brasileiro. Débora, foi um super prazer conversar com você. A gente consegue aprender bastante, enxerga aí o brilho nos teus olhos também, falando do assunto, isso é muito legal. Eu também fiquei super feliz, super animada, acho que foi uma grande pauta aí de falar de inovação em futebol, é sempre um grande prazer. Espero que as meninas aí do Elas Projetam, o nosso público no geral, tenham gostado bastante também da nossa entrevista e que a gente consiga plantar essas sementinhas, né, de talento, inovação, hobby, esporte, para que a gente consiga criar transformações aí bastante impactantes. Eu que agradeço, adorei a conversa também, e fico à disposição, quem quiser conversar comigo também, me chamar para trocar alguma ideia, estou aí para ajudar ou para inspirar de alguma forma, né? E mostrar que é possível e as oportunidades estão aí. Bora fazer gol, então. Isso Obrigada. aí, bora lá. Obrigada.